O caso de uma delegada negra barrada em uma loja reabriu um debate sobre racismo. O Ponto Poder de hoje mostra por que esse assunto é também tema de política. E a gente também fala de como é que estão os trabalhos da CPI das associações militares lá na Assembleia Legislativa. Chegando perto já do primeiro mês das investigações, o que avançou? Agora o programa está só começando. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. O Ponto Poder tá no ar e a gente começa o programa de hoje falando de um episódio ocorrido aqui no Ceará, mas que vem gerando repercussões nacionais. Eu tô falando do caso da delegada da Polícia Civil, Ana Paula Barroso, que disse no último domingo ter sido vítima de racismo ao tentar entrar numa loja da Zara aqui em Fortaleza. Segundo o boletim de ocorrência, ela chegou à loja tomando um sorvete e foi barrada por um segurança. Ao perguntar se o motivo seria o sorvete ter colocado a máscara de proteção facial, a delegada não teve resposta. A Polícia Civil chegou a cumprir mandado de busca e apreensão para ter acesso às imagens das câmeras de segurança. A Zara disse que não teve atraso na entrega das gravações e houve, na verdade, uma demora técnica na obtenção das imagens. Afirmou também que não houve racismo e que o motivo do procedimento foi a mulher estar sem máscara enquanto consumia o sorvete. Esse caso, que segue tendo desdobramentos, ainda está em investigação. E olha, aqui no Ponto Poder a gente sempre abre espaço e faz questão de mostrar que tudo que nos afeta a nossa vida, a minha, a você que está em casa, é sim assunto de política. O combate ao racismo não é diferente, ainda é um problema persistente na nossa sociedade e combatê-lo passa por ações políticas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Ponto Poder a repórter Luana Barros, que conversa comigo direto da redação. Luana vai falar para a gente sobre quais ações que estão sendo de fato tocadas para combater o racismo, tanto no âmbito do poder executivo quanto no poder legislativo. Luana, quais são elas? Seja muito bem-vinda. Olá, William. Olá a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, né? Muito importante essa discussão ser trazida cada vez mais, não só para a sociedade, para a discussão, mas também para esses espaços de política institucional, né? Para o Executivo, Prefeitura, para o Estado e para os parlamentos, né? Que tem essa representação múltipla aí da população, né? E os casos de racismo que tanto afetam várias dimensões da vida de mulheres e homens negros precisa, sim, ser cada vez mais discutido e está sendo discutido. A gente fez uma busca aí, né? Fizemos algumas matérias sobre esse caso e fizemos uma busca sobre propostas que estão em tramitação ou até que já foram aprovadas pelo Legislativo Estadual, pelo Legislativo Municipal. Vou trazer inclusive uma que já vai ser votada amanhã, quarta-feira, pela Assembleia Legislativa, que é a proposta do Governo do Estado, que quer criar o selo Município Sem Racismo, né? É uma certificação que, se aprovada, vai ser recebida pelas cidades que cumprirem alguns critérios, como, por exemplo, criar ou já ter uma estrutura institucional voltada para políticas de promoção de igualdade racial, instituir o Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e promover também formação continuada de gestores e servidores municipais sobre esse tema que é tão importante, né? Essa não é a única proposta. Por exemplo, em março a gente já teve uma proposta aprovada pelos deputados estaduais criando cotas raciais para os concursos do governo do estado, né? Reservando 20% das vagas para candidatos e candidatas negras. Além do âmbito estadual, a gente também tem essa discussão no âmbito do município, aqui na capital. A gente tem algumas propostas em tramitação, como, por exemplo, a proibição de que músicos ou pessoas da classe artística que tenham sido condenadas por racismo sejam contratadas pela prefeitura. E também a proibição de eventos, homenagens que de alguma forma violem a igualdade étnico-racial, né? A gente tem outro projeto muito interessante ainda da gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, foi mandado por ele ainda enquanto prefeito no último ano de mandato, que é o Estatuto Municipal de Promoção da Igualdade Racial, né? Foi proposto por ele no ano passado, mas ainda está em tramitação, está parado a tramitação ali desde junho. E aí a gente também vai continuar essa discussão para falar um pouquinho também da celeridade dessas propostas. Além da importância delas serem, enfim, apresentadas, elas também serem apreciadas o mais rápido possível.
Com certeza, Luana, a gente continua falando desse assunto. Muito obrigado pelas suas informações, porque não basta só apresentar, levar esses temas aos parlamentos, mas de fato dar andamento para que eles possam virar leis e que possam sim fazer a diferença na vida de todos nós. A gente continua falando desse assunto, Luana segue com a gente, mas agora a gente também chama para a conversa a advogada Tahara Rodrigues, que já está aqui com a gente. Ela que é membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Ceará. Tahara, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda ao Ponto Poder. Obrigada, William, obrigada, Luana, cumprimento a todos. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre a questão do racismo, né? O que é racismo? A gente fala tanto sobre isso, a gente está vendo muito na mídia, mas muita gente não tem essa informação, né, que possa identificar o crime de racismo em si. E o racismo é uma ideia discriminatória, né, por parte de alguns indivíduos ou grupos ou instituições, né, contra uma pessoa ou pessoas, né, pelo fato de pertencerem a um determinado grupo étnico, um grupo racial, historicamente marginalizado. Nós tivemos aí, infelizmente, essa situação, né, extremamente constrangedora e violenta com a delegada, né? Estamos acompanhando esse caso e tentando ajudar da melhor forma possível. Doutora Tahara, a gente vem falando aí, a senhora já trouxe o que é o racismo, né? É um problema, de fato, histórico e estrutural. Muita gente ainda fala que a gente vive em um país em que não há racismo, mas o racismo ele não está só no xingamento, na agressão. Legalmente, que outros tipos de atitudes, práticas podem ser configuradas como crime de racismo? Existe essa ideia, né, social perpetrada há muito tempo sobre essa democracia racial, essa igualdade racial, né, mas isso não existe. Nós percebemos as diferenças de tratamento, né, em situações exatamente as mesmas, mas os indivíduos são tratados de forma diferente. Né? Quanto à questão do racismo, nós temos na nossa legislação duas situações. Né? O racismo, que é trazido pela Lei 7.716, que é uma ação maior, uma atitude, digamos assim, mais ampla, que a legislação brasileira tipifica, que seria o caso de uma violação maior contra um grupo, né? Não teria individualização, não teria essa especialidade do indivíduo. Né? Nós temos também o outro tipo penal, que seria a injúria racial, né? Tipificada no artigo 140 do nosso Código Penal, que é algo mais individualizado. Né, e seria aquelas situações de xingamento, né, algo mais perceptível, digamos assim, mais evidente, né, um xingamento, aqueles adjetivos pejorativos que se coloca em uma determinada pessoa, se direciona a uma determinada pessoa. Seriam essas situações. A outra situação do racismo mais amplo seria o caso do enquadramento da delegada, né? A tipificação, inclusive, no artigo 5º da Lei 7.716, que prevê essa proibição, né? Essa tipificação. O indivíduo que proibir, cercear, né, o acesso a uma pessoa a determinado local devido à condição de sua cor, né, de sua etnia, é tipificado no crime de racismo. Doutora Tahara, eu queria lhe perguntar como é que a senhora avalia, a gente falou há pouco de algumas propostas legislativas, né, que tratam desse tema. Eu queria saber como é que a senhora avalia as ações políticas das instituições nesse combate ao racismo e para onde é que a senhora acha que a gente pode avançar, né? Como avançar nesse tema dentro desses espaços? Luana, a gente percebe uma certa disposição do ente público em desenvolver essas atividades, né, em desenvolver e combater de fato o racismo, né, como foi o caso das cotas nos concursos públicos, como foi o caso da criação das bancas de heteroidentificação, né, para combater essas fraudes nos certames, enfim. Nós percebemos essa iniciativa, essa tentativa de desenvolvimento, né, de uma política, de um diálogo étnico-racial, mas ainda muito tímido.
Porque nós carecemos aí, nós temos projetos, né, de anos em trâmite no nosso legislativo e que não passa, né? Existe também esse contraponto aí de uma certa, um certo desinteresse ou um certo recuo em tratar essas questões que, de certa forma, são polêmicas, né? A gente vê sempre esses debates, né? Os ataques contra, inclusive, as bancas de heteroidentificação, as cotas raciais, a gente sempre presencia isso, né? Mas é um sintoma, isso é um termômetro bom, porque a gente está começando a dialogar sobre isso, mas é necessário mais investimento, é necessário mais ação, né, de execução dessas políticas públicas. Doutora Tahara, para finalizar, eu tenho mais uma pergunta para a senhora. Para quem está em casa, como denunciar o racismo e qual que é a pena se de fato for comprovado o crime? Certo. Nós temos aí duas situações, né? A situação de injúria racial e a situação de racismo, né? A injúria racial, ela se tipifica numa penalidade mais branda, né? Seria aí em torno de 1 a 3 anos de reclusão. Já o racismo, que é aquela situação mais ampla, né, que não teria essa especificação de indivíduo, sairia aí de 1 a 5 anos de reclusão, né? A pena aumenta consideravelmente. A gente sempre, nós enquanto organização social, né, a OAB, uma instituição sólida, nós enquanto comissão, né, de promoção da igualdade racial, nós sempre orientamos as vítimas a procurarem uma delegacia mais próxima, né, fazer de fato o boletim de ocorrência, né, não deixar que essa situação passe impune, porque nós temos essa dificuldade, infelizmente, nós temos alguns registros, né, nós percebemos um volume elevado ultimamente de registros de casos de racismo, mas isso não chega nem à metade do que acontece de fato, porque muita gente não leva isso adiante, muita gente acha que isso nem reconhece, às vezes, a situação de racismo, né, que tem essa questão do racismo mais velada e a pessoa, às vezes, acaba não identificando esse racismo, né, e acha que, por isso, não poderia levar adiante, não teria uma continuidade judicial, mas tem sim, e é preciso que a vítima vá à delegacia mais próxima e faça o boletim de ocorrência, junte um material comprobatório de vídeo, áudio, foto, testemunha, enfim, todo esse arcabouço para que a denúncia realmente seja dada continuidade, seja dado o devido processo, devida resposta social para essa vítima. Doutora Tahara Rodrigues, muito obrigado pelas informações, por ter trazido para a gente tanta informação útil sobre esse tema, né? De fato, a mensagem é essa, que a gente não pode se calar diante do racismo e que é obrigação de todos nós, sim, combatermos esse problema ainda persistente. Muito obrigado pela sua participação, obrigado também a Luana Barros. Eu que agradeço, e a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Ceará está disponível, né, os nossos canais nas redes sociais, né? Você pode seguir o nosso Instagram, né, ci.oabce, estamos disponíveis. Obrigada. Ok, então, bom trabalho para a senhora. Agora, olha só, a gente muda de assunto para falar da CPI das associações militares lá na Assembleia Legislativa. A CPI já foi instalada, já está realizando seus trabalhos e eles já estão perto do primeiro mês se completar. Mas o que se avançou até agora nas investigações? Quem mostra para a gente é o repórter Flávio Roveri. Chegando a um quarto do prazo previsto, a CPI das associações militares ainda não avançou de maneira significativa até aqui. O momento, por enquanto, é de compilar informações. Foram 19 requerimentos aprovados até agora, os últimos 5 na semana passada. Os deputados querem da Secretaria de Segurança Pública dados comparativos sobre crimes entre o mês de paralisação e o mesmo período do ano anterior, tanto em relação ao motim do ano passado como ao de 2011. Os requerimentos aprovados também solicitam o número de associados e os valores recebidos pelas associações, assim como imagens de câmeras de segurança durante os atos em Fortaleza e em Sobral.
Com reuniões previstas semanalmente, a CPI teve o encontro desta terça-feira adiado. O motivo? Os deputados preferem aguardar a chegada e análise de documentos obtidos por requerimento, para agir a partir de um diagnóstico do material. A avaliação é que uma reunião hoje seria pouco produtiva. Segundo o pedetista Salmito Filho, presidente do colegiado, um cronograma de deliberação sobre a apuração deve ser elaborado e divulgado em breve. Por enquanto, a CPI vai sendo palco de embates entre oposição e base aliada de Camilo Santana. Então é muito estranho, né? É muito estranho para a população entender que num determinado ano morreram 5.000 pessoas e não se houve essa preocupação de se investigar a causa desses 5.000 homicídios e agora se resolveu, de repente, investigar essas associações de policiais. E eu tenho absoluta segurança de que o governador Camilo é muito ansioso para que os deputados da oposição, inclusive o deputado Noélio, que é um policial, que tem experiência na segurança, suba à tribuna, não apenas para oferecer os dados da insegurança, porque todos nós conhecemos e a população vivencia. Quais são as propostas que a oposição tem para melhorar a segurança do Ceará? Na última sessão da Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Felipe, do PCdoB, pediu cuidado dos deputados no trato com as associações. Acho sim que a CPI deveria ser feita, mas discordo apenas de um ponto. Deveria ser uma CPI do motim e não uma CPI das associações. O pedetista Marcos Sobreira, membro da comissão, respondeu. Defendeu que é preciso investigar se as associações usaram verba para financiar o movimento paredista, o que é ilegal. Nós fizemos um levantamento dos últimos 10 anos, são a ordem de aproximadamente 300 milhões de reais. Há associações que recebem cerca de 800 mil reais mês. Há indícios, por isso que essa CPI, eu não estou aqui defendendo, mas há indícios, a necessidade que as associações façam parte, mas obviamente terá o contraditório, terá a defesa, terá uma oportunidade de se explicar e saber ou não se é verdade, que esses indícios apontam, e a CPI vai agir de forma isonômica e justa. Pois é, o Ponto Poder, claro, vai continuar acompanhando os próximos passos das investigações. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta falando de eleições. É rapidinho, não sai daí. Ponto Poder de volta, agora falando de eleições. A gente vem acompanhando as discussões sobre as mudanças propostas nas regras eleitorais, algumas já para o ano que vem. Uma delas, que chegou a ser rejeitada e depois foi aprovada já na semana passada, é a que cria uma quarentena eleitoral, que valeria, por exemplo, para que juízes e policiais militares possam se candidatar. Para conversar mais sobre isso, eu chamo agora o repórter Wagner Mendes, que já está aqui comigo, direto da redação. Oi, Wagner. São, de fato, algumas outras categorias que devem ser impactadas, né? Quais são elas e a partir de quando? Seja muito bem-vindo. Exatamente, William. A partir de 2026, na última quarta-feira, os deputados federais se reuniram ali em um acordo com o Centrão e o presidente Lira, da Câmara dos Deputados, e incluíram aí no Código Eleitoral esse destaque, que é uma mudança no texto previsto aí para 2026, ou seja, com uma quarentena de 4 anos ali para que policiais, membros do Ministério Público e juízes precisariam se descompatibilizar das suas funções, se afastar das suas funções ali cotidianas para concorrer a um cargo público, né? Para concorrer às eleições ali no Executivo e também no Legislativo. A gente preparou aí para você, para o telespectador, quais são os cargos, né? Quais são as funções que seriam atingidas aí através dessa mudança no Código Eleitoral. Você acompanha aí que seriam afetados juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, policiais militares, militares e guardas municipais. É um assunto polêmico que, como você disse, William, tentou ser votado ali em um primeiro momento. Havia ali a previsão de 5 anos de quarentena, depois houve a mudança para 4 anos, porque se fosse mantido 5 anos, a desincompatibilização ela teria que ocorrer ainda neste ano de 2021. E aí alguns parlamentares se pronunciaram nas redes sociais, a gente
trouxe algumas declarações de parlamentares cearenses. O deputado Heitor Freire fez críticas falando que é inaceitável a aprovação, você vê aí na tela, ele falou que é inaceitável a aprovação da quarentena para juízes, policiais e outras categorias e que mais de 1 milhão de brasileiros seriam impossibilitados de se candidatar. Ele pergunta se alguém está com medo dessas categorias. E aí você vê também um outro deputado, o deputado Jaziel Pereira, que também é da base aliada do presidente Jair Bolsonaro, lá na Câmara dos Deputados. Ele fala que votou contra essa aberração. Ele faz críticas a essa mudança no texto, essa inclusão no texto que teve apoio do Centrão. A gente precisa lembrar que essa inclusão desse destaque ele tem um contexto, um contexto político. A gente lembra recentemente que o juiz Sérgio Moro acabou condenando algumas lideranças ali do Centrão, vários políticos, e depois acabou deixando o posto de juiz e ficou ali sendo colocado como pré-candidato à presidência da República. A gente tem aqui em Fortaleza o deputado federal Capitão Wagner, que hoje é um dos líderes da oposição ao governador Camilo Santana e também ao prefeito José Sarto. Ele ali comandou o motim em 2011, já tinha se candidatado em 2010 para deputado estadual, ficando na suplência. Então ele construiu a carreira dele também ligado a os militares ali que formaram a base dele até hoje. Se você também lembrar do governador Flávio Dino, lá no Maranhão, ele era juiz federal, em 2006 deixou o posto e se candidatou, sendo eleito a deputado federal. Então, os parlamentares que defendem essa quarentena, William, eles dizem que por ser mandatos ali, funções de poder de polícia, eles poderiam atuar politicamente nas suas funções. Volto com você, William. É isso, Wagner. Obrigado pelas suas informações. De fato, uma mudança aí que é significativa, pode trazer impactos inúmeros, como você colocou, inclusive aqui no Ceará. Importante a gente deixar claro, o deputado federal Capitão Wagner, um dos líderes da oposição, como o Wagner bem disse, ele não se coloca como um líder do motim da PM ocorrido no ano passado, diz que atuou ali para tentar mediar as negociações salariais num primeiro momento e depois se distanciou desse movimento. Apesar disso, é um assunto que vem sendo muito politizado, foi assim nas eleições do ano passado e tem voltado à tona esse assunto também lá na CPI da Assembleia, sobre a qual a gente já falou nessa edição de hoje. Agora, continuando falando de Brasília, um outro assunto que tem dado o que falar lá no Congresso é a reforma administrativa, tema que é colocado como prioridade pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, mas que vem gerando aí muitos impasses. Flávia Rabelo tem mais informações. Nesta terça-feira, o dia foi de muita negociação. O projeto precisa passar em 2 turnos na Câmara e 2 no Senado Federal. Esta é a terceira versão do texto. O relator deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, ainda negocia os temas mais polêmicos, como, por exemplo, a estabilidade, o estágio e os novos contratos. Como é uma emenda à Constituição, o projeto da reforma administrativa tem um longo caminho aqui no Congresso. O deputado André Figueiredo, PDT do Ceará, faz parte da comissão especial que está ajustando o texto. Pois é, já perto do fim dessa edição do Ponto Poder, a gente muda novamente de assunto para falar da campanha do Setembro Amarelo, que vem mobilizando muitas ações ao longo desse mês, isso, claro, relacionadas à prevenção ao suicídio. Não tem sido diferente na política. As casas legislativas também têm se mobilizado. Pandemia, isolamento, mudança na rotina, mortes causadas pela Covid-19. Muitas são as consequências desse momento também na saúde mental. No Ceará, por exemplo, 53% da população relatou sintomas relacionados a isso. Um problema que não é novo, tem muitas causas e pode também ter consequências graves. O Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, chama atenção para isso, inclusive nas casas políticas do Ceará. Aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, para marcar a campanha, a fachada do plenário 13 de maio ficará o mês inteiro assim, iluminada. Mas essa não é a única ação do Legislativo Estadual. A programação inclui oficinas voltadas a estudantes de escolas públicas de 10 municípios cearenses, além de seminários virtuais abertos ao público. Afinal, saúde mental também é assunto de política. Entendemos que só assim
nós iremos estar fazendo esse enfrentamento e efetivamente ajudando as pessoas que estão precisando. Em Fortaleza, o Setembro Amarelo também chegou à Câmara Municipal. A prevenção ao suicídio também virou pauta na tribuna. Pensem em políticas públicas, em ações, em programas, fazer lives, falem para as pessoas que elas podem sim ser ajudadas, que elas podem receber ajuda. E que impactos podem ter essas ações? Para este psiquiatra, medidas educativas do Poder Legislativo são necessárias, mas a criação de mais políticas públicas de saúde mental também é essencial. Nós precisamos ter um plano global de assistência às pessoas que têm transtorno mental. Por quê? Porque o transtorno mental está intimamente ligado ao suicídio. Nós precisamos mais ainda, nós precisamos de verba para assistência à saúde mental. 30% dos problemas de saúde, de incapacidade, são por transtornos mentais, que recebem só 3 a 4% das verbas. Nós precisamos equacionar esse problema melhor. É isso, assunto muito importante que não pode se restringir só a esse mês de setembro. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, a gente termina essa edição, mas já te convidando para continuar ligado no que acontece na política lá no pontopoder.com.br e também assistindo essa e outras edições lá no canal do Ponto Poder no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, a gente volta a se ver na próxima terça-feira. Uma boa semana para você.